RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos e amigas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, capital dos gaúchos. Hoje é 15 de novembro de 2018, lembrando 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República Brasileira. Sobre esse assunto, claro, nós vamos conversar aqui na atividade desta quinta-feira, feriado nacional. Bom, a temperatura está a 28 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre. A umidade relativa do ar muito baixa, em 40% apenas, quando a umidade relativa do ar ideal para o ser humano é de 65% a 70%. Estamos quase na metade da umidade relativa do ar que é ideal para o ser humano viver. A hora certa, 19 horas aqui em Porto Alegre, horário brasileiro de verão. Nesta quinta-feira, que é feriado, como eu disse, né? Então está muito bom o tráfego na cidade. Eu quero cumprimentar, olha, é muito raro a gente cumprimentar aqui a Prefeitura de Porto Alegre. Até cumprimentar uma coisa que até nem se deveria fazer, porque na verdade a Prefeitura errou muito tempo. O buraco que tinha aqui na Ramiro Barcelos, com a Voluntários da Pátria, 3 meses, dava um engarrafamento enorme, pois não é que a Prefeitura consertou, quer dizer, a Prefeitura também tem conserto, né, Dr. Nelson Marquesan Júnior. Bom, hoje, quinta-feira, então, como eu disse, feriado, nós temos futebol e o programa começa sempre com uma resenha rápida aqui sobre o futebol brasileiro, o futebol gaúcho, que está representado hoje pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. Daí está começando o jogo do Grêmio aqui na Arena, em Porto Alegre, contra, aliás, em São Paulo, né, contra o São Paulo. O São Paulo, tricolor paulista. Quem joga em Porto Alegre, um pouco mais tarde, é o Internacional. O Internacional que joga contra o América Mineiro, meu time de coração, América Mineiro, o time de coração deste gremista aqui. Doutor Valdir Bianchese, obrigado pela sua presença aqui. Temos hoje um convidado que o senhor escolheu aqui, né, que é o doutor Paulo Menzel. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Uma alegria estar com vocês aqui. Seja bem-vindo aqui nessa turma, essa muito bancada aqui, polêmica, conversa e tal, mas é legal ver um bate-papo aqui. Muito bem. Doutora Rafaela, obrigado pela sua presença. Obrigada, Silvia, pelo convite. E aí, guria? Voltando ativa. Voltando ativa. Roxane Ponzi, aí a nossa especialista no trânsito. Essa bancada está composta, né? Vamos começar rapidamente, vamos fazer uma passada rápida aqui sobre o futebol, porque afinal de contas a tradição tem que ser mantida aqui no nosso atividade, que está quase 26 anos no ar. Valdir, Palmeiras já é campeão brasileiro? Sim, Palmeiras é campeão brasileiro. Ontem venceu o Fluminense, né? Então, faltando poucos jogos aí, o Palmeiras é campeão. Merecidamente, né? Principalmente nesse segundo turno, é o time que tem se destacado mais. Depois da entrada do Felipão, não perdeu, né? Vem empatando e ganhando. Então, é justo, é merecido. O Palmeiras é um clube que fez um investimento milionário, é o clube de maior investimento hoje no futebol brasileiro. E o Internacional deverá ser, espero, né? Vice-campeão esse ano. Joga hoje com o América Mineiro aqui em Porto Alegre às 21 horas. Jogo para ganhar e jogo para confirmar a classificação na fase de grupos da Libertadores. Eu acho que vão os dois essa fase até de repente o Grêmio poderá ir nessa fase de grupos, né? Mas a tendência é os dois, mesmo que o Grêmio não vá na de grupos, mas vá na eliminatória. O Grêmio já tá também classificado para a Libertadores do ano que vem, os dois clubes gaúchos, né? Nós estamos vivendo esse ano uma situação um pouco diferente do histórico do futebol no estado do Rio Grande do Sul. Os dois clubes estão bem, dá para se dizer, os dois vão jogar Libertadores de 2019. Quem sabe, né? Assim como Boca e River em 2018, eles vão ter um Grenal para decidir a Libertadores em 2019, que seria algo excepcional. Eu espero que você chegue lá na final para decidir conosco, né? Tá bom? Bom, o convidado de hoje, o doutor Paulo Menzel, ele é empresário. Doutor Paulo, aqui é o seguinte, a gente chega aqui, começa a conversar e bater papo, mas quer saber exatamente o seguinte: o seu time joga aqui em Porto Alegre hoje ou joga em São Paulo? Meu time joga em Porto Alegre. Então em Porto Alegre, tá certo. Pertence ao seleto clube de um time brasileiro que tem todas as taças da primeira divisão. Falta uma, né? Da primeira divisão, falta uma, falta da segunda divisão. Só tem um clube brasileiro que tem todas as taças da primeira divisão. A sua expectativa, o Internacional ganha hoje, vai ser vice-campeão? Vai ganhar hoje, eu creio que sim, e nós teremos um pouco mais de expectativa até o término
do campeonato. Mas o Valdir tem toda a razão, creio que o Palmeiras merecidamente vai ser o campeão brasileiro de 2018. Bom, eu vou deixar à vontade das gurias aqui. A Rafaela, não sei quer opinar sobre o esporte, né, Rafaela? Nem sempre eu gosto de opinar sobre esporte. Não, eu declino do meu tempo. Se alguém quiser complementar, fala. Poxa, e aí? Você eu poupo os telespectadores da minha opinião futebolística, que ela realmente, no máximo, ela sabe que tem 11 jogando do lado e mais 11 do outro, e era isso. Muito bem. Então tá, você está aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Aliás, o programa Atividade, a RDC TV, está na net em todo o Rio Grande do Sul. Uma audiência qualificada e mais de 511 mil pontos de net aqui em nosso estado. O Hotel Plaza São Rafael, localizado no centro histórico da cidade, com acesso fácil ao aeroporto Salgado Filho, sempre inovando para melhor receber você. Hotel Plaza São Rafael. E se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org. Comentários, opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, que é nosso companheiro aqui da bancada também. Vamos falar um pouquinho da Algair Engenharia. Doutor Algair Engenharia, né? O doutor Oscar, que é, além de tudo, um escritor agora. Eu estive ontem lá na Feira do Livro e ele lançou o seu livro também lá. Pois a Algair Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos e lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar. Algair Engenharia. Aliás, a Algair Engenharia tem um aspecto interessante que é o de ter a sua obra, o início, o meio e o fim, dentro dos prazos que são acertados, né, com os seus clientes. É por isso que a Algair Engenharia sempre prima exatamente por manter os prazos, porque afinal de contas ninguém gosta de fazer um investimento num investimento imobiliário desses, né? Chega no momento de ter a obra entregue e ela não é entregue por falta de cumprimento do prazo da construtora. E por isso a Algair Engenharia é uma empresa, nesse aspecto, de grande qualidade e eficiência. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, 3216-6100. Vamos ver aí o Banrisul, nosso banco, né? O Banco Estado do Rio Grande do Sul, que sempre está aí acorrendo aquelas pessoas que estão em dificuldades financeiras, até para investimentos. Quer investir uma coisa, o Banrisul tem as suas melhores taxas, o prazo mais longo, enfim. Mas quem está endividado, inclusive, pode recorrer ao Banrisul. Faça uma compactuação das suas dívidas, vá lá, negocie com o Banrisul, prazos esticados e juros menores do mercado. Mensagem do nosso Banrisul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, pessoal, hoje é 15 de novembro, é feriado nacional, né? E o feriado nacional é porque dia 15 de novembro de 1889 tivemos a proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente e tal da República Brasileira, o segundo presidente Floriano Peixoto, os 2 marechais. E a partir dali, logo em seguida teve a Revolução Federalista e tal, houve muita confusão, sair da monarquia para a República e tal. O Brasil já naquela época estava trazendo aqueles problemas na questão da concatenização, da harmonização dos estados com o governo federal. Parece que as coisas, né, Valdir, não se resolveram até hoje. Quer dizer, nós somos uma república, mas ainda não conseguimos nos reinventar do ponto de vista de consolidar uma república, como são os grandes países republicanos, por exemplo, como os Estados Unidos. O que falta, Valdir? Pois é. Eu acho que falta organização, né, e disciplina. Inclusive, hoje, na cidade de Itu, em São Paulo, houve uma manifestação lá dos monarquistas, né? Inclusive, o representante... Esses caras não morrem, né, tio? Sempre tem novo, né? É verdade, monarquia é 2 séculos atrás, né? Os caras não morrem, descendência tá aí. Inclusive, o líder do movimento saiu com a seguinte frase: este é o dia mais triste, né, para os monarquistas. Para eles, claro, né? Então, assim, na verdade é o seguinte, eles defendem o fato de que
países, né, por exemplo, com a Inglaterra, que tem monarquias consolidadas, Suécia, são países muito mais desenvolvidos do ponto de vista social, né, do que uma república como a República Brasileira. Para mim, a questão da forma de governo, ela não é que ela seja secundária, mas eu acho que o que falta num país... Primeiro que o Brasil é um continente, né? O país é muito grande. É difícil de administrar. A saída lá da sede do governo do Rio de Janeiro para Brasília, eu acho que teve um lado positivo, né? Que foi o fato de levar parte do Brasil para lá e desenvolver aquela região, mas tem o fato também que afastou um pouco, né, o centro do poder do povo brasileiro, né? Não é como acontece, por exemplo, na Argentina, que a Casa Rosada está no centro de Buenos Aires, né? Qualquer coisa o povo se mobiliza, vai para lá, né? E gera uma pressão. Aqui é difícil, né? Ver a marcha, às vezes, aí dos prefeitos e tantas outras marchas. O pessoal tem que se deslocar do Brasil para ir até a Brasília. É uma complexidade, né? Um esforço gigante. Então, eu acho que o que falta no Brasil é disciplina, é um pouco de ordem, né? E o problema para mim não é a forma de governo nesse caso, né? Muita gente não sabe exatamente o que é a monarquia, né? Mas é o fato do povo, né, poder escolher ou o seu representante, né, o seu governo, ou escolher aqueles que escolherão o seu governo, certo? Então, eu acho que não passa pela questão da República, eu acho que passa pela forma como nós somos, né? Eu acho que nós somos um país bastante jovem, um país em evolução em todos os aspectos e precisamos evoluir também nesse processo de organização e estruturação. Aliás, quem leu o Sérgio Buarque de Holanda, aquele Raízes do Brasil, de certa maneira ali ele colocou o que é o espírito do brasileiro, então, e aquele jeitinho do brasileiro, então, coitadinho e tal. Então isso aí realmente prejudica muito esse aspecto do desenvolvimento, né? De nós absorver essa cultura de investimento, de desenvolvimento, a cultura do progresso, da prosperidade que ainda não conseguimos. Doutor Paulo, senhor, qual é a sua avaliação sobre a República Brasileira? O Valdir está correto, falta um pouco de ordem, um pouco de disciplina, mas com a permissão da mesa eu gostaria de abordar um outro prisma. Falta envolvimento do povo com a política. Compromisso, né? Nós brasileiros, eu digo isso a começar por mim, eu também preciso aprender mais desta lição. Nós brasileiros precisamos entender que nós temos que nos envolver de forma ordeira e pacífica com a política. Eu sou cristão, acredito em Deus, e na vida nós temos que cuidar basicamente de 4 coisas. Primeiro, a nossa relação com Deus. Depois temos que cuidar da nossa família, depois temos que cuidar daquilo que nos sustenta, ou o nosso emprego, ou nossa empresa. E temos que cuidar da política. Nós fomos criados para cuidar da nossa relação com Deus, da família e do nosso emprego. Esquecemos de cuidar da política. A política hoje no Brasil, as leis foram mudando, e nós fomos votando e não cobramos do plano de governo, das promessas que nos foram feitas, e as leis foram mudando para cuidar dos políticos e não para cuidar do povo. O que diz a Constituição, doutora? O poder... Emana do povo. Exatamente. Nós esquecemos de fazer boa política, ordeira, civilizada. Confesso a todos que eu, pela primeira vez na minha vida, tenho 58 anos, fui para a praça protestar há bem pouco tempo. E nós começamos a ver um país mudar. Lá protestamos de forma ordeira, nos vestimos de amarelo porque não aguentamos mais. Temos que fazer mais vezes isto. Com certeza. Cobrar mais daquilo que nos é prometido. Nós vamos a cada... Isso já é um problema de novo no Brasil, nós votamos a cada 2 anos. E sempre estamos envolvidos num processo político. Em outros países mais evoluídos, democraticamente, não é assim. Se nós votássemos a cada 4 anos e já no domingo, pós-eleição, começássemos a cobrar do governante eleito aquilo que nos foi prometido, nós teríamos um país mais evoluído democraticamente. Aliás, o Martinho Lutero, quando fez a Reforma Protestante, ele falou sobre essa questão, né, do envolvimento das pessoas com as questões de Deus, como o senhor falou aí agora, da prosperidade. Então ele dizia o seguinte, que o pior defeito do trabalhador, já naquela época, Martinho Lutero, a Idade Média, né, 1600 e pouco, 1560,
Ele dizia o seguinte, que o empregado era um camarada que não contribuía com o seu próprio emprego. Quando ele não fazia o suficiente para ajudar a lucro da empresa. Quer dizer, ele boicotava a empresa já naquela época. Então, no Brasil é muito... Lucro é um bem social. Exatamente, mas no Brasil é muito colocada essa questão, quer dizer, que o trabalhador nem está aí por, eu não vou dar lucro para o empresário e tal. Então, esta mentalidade é que nos fez subdesenvolvidos como nós somos. Então, a Reforma Protestante, quando ela mudou essa coisa, depois o Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, reforçou isso do ponto de vista da cristandade. Então, isso que falta para o brasileiro. Doutora Rafaela. Mas olha, eu só vou acrescentar o que ele falou e assinar com a relatoria dele aqui, porque é justamente isso que eu penso, assim. Falta de envolvimento, né? Quando eu digo que também. A gente precisa também manter o senso crítico e ter opinião formada a respeito do que acontece, e eu coaduno da tua fala também, porque eu sou de Lajeado, né? Próximo aqui de Porto Alegre, 100 e poucos quilômetros. E lá, Lajeado é uma região bem próspera, assim. As pessoas vivem bem, mas vivem num mundo, assim... Às vezes, quando eu volto para lá, eu penso assim, poxa, o pessoal aqui parece estar numa ilha, tá todo mundo... Sabe, o pessoal vai para o trabalho, volta, não se vê as pessoas engajadas, falando em política. Pela primeira vez agora, no dia da eleição, eu estava lá e eu vi uma manifestação pró-candidato que venceu, estava todo mundo esperando isso, enfim. Então, a gente está vendo agora nessa eleição as pessoas um pouco mais envolvidas, em função, acho que, das redes sociais até, dando opiniões, às vezes opiniões não tão fundamentadas, mas o importante é já estar se colocando, né? Assim, com opiniões políticas, né? Já está participando, querendo um pouco mais isso na sua vida, né? Mas eu falei outro dia, né, Silvio, acho que até era tu que estava comandando aqui, que por natureza já o ser humano, isso já vem da natureza, toda matilha tem um líder, né? Então, a gente parece que aposta muito em uma pessoa, em um líder que vai resolver os nossos problemas. E aí nós continuamos com essa mentalidade de vamos trabalhar, cuidar da família e viver a nossa vida, né? E quando é que a gente vai ser proativo? E tu vês, república vem de res pública, né? É coisa pública. Então, é um momento, eu acho, hoje, até de se pensar assim, que a gente precisa exercitar mais, pensar o bem comum, né? Porque tudo que está aí é de todos, então a gente precisa pensar juntos, cobrar exatamente dos... Eu acho assim, concordo inteiramente com isso, só que tem uma coisa assim que eu vejo, que assim, nesta eleição, ela pela primeira vez, eu disse isso aqui algumas vezes aqui, pela primeira vez eu vejo, do ponto de vista assim, da estratégia eleitoral, que o brasileiro viu o que representam as ideologias que estão atrás dos partidos políticos. E isso aqui fez com que muita gente se despertasse para ir para a rua, protestar e tal, né? Porque realmente nunca se teve assim a ideia, eu acho que a rede social ajudou muito isso, só que o Brasil está caminhando para isso, para aquilo lá. Se fizer isso, vai dar naquilo. Quer dizer, nunca a sociedade nunca foi despertada para isso. E isso acabou provocando uma reação que eu acho positiva das pessoas. Doutora Roxane. Eu concordo com o que tu disseste, Silvio, ainda que eu ainda acredito que mesmo que nessas eleições ainda estamos depositando muito essa ideia de líder, né, messiânico, que vai resolver todos os problemas. E também entendo da mesma maneira, Paulo, que o cidadão deu a liberdade, né, ele cedeu uma parte da sua liberdade no momento em que se estabeleceu a República e ele esqueceu de cobrar o que estão fazendo com aquela liberdade que ele passou adiante. Então, ou seja, estamos ainda com aquela mentalidade paternalista, que alguém vai resolver os nossos problemas, quando na verdade somos uma sociedade e precisamos nos engajar. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E política se faz desde lá do condomínio que a gente mora, desde a faculdade, desde do colégio, ou seja, nós vivemos a política, talvez não a política de Brasília, que está lá no centro do país, mas todos fazemos política. E sim, política ordeira, política com consciência, com um senso de humanidade e principalmente preservando a democracia. Os filósofos pré-socráticos já diziam isso, né? O homem é um ser político. Nós somos políticos, fazemos política sempre. E o importante, Silvio, que eu acho, assim, fundamental, é a gente pensar sempre que não existe escolha sem sacrifício, né? É verdade. Sempre. Então, sempre que a gente apoiar um lado, sempre que a gente apoiar uma ideia ou escolher um lado da moeda, a gente tem que pensar no sacrifício que a gente está disposto a pagar também, entendeu? O doutor Paulo citou a questão de Deus, aí essa questão de sacrifício é uma coisa que eu sempre coloco, assim.
Por exemplo, o sacrifício. Tem pessoas que não gostam nem de ouvir o termo sacrifício. Mas o sacrifício é bíblico. Por exemplo, assim, ó, quando no Êxodo, na Bíblia, quando o povo de Israel saiu da escravatura do Egito, dos faraós, ele ficou 40 anos rondando o deserto para chegar na Terra Prometida. Por que isso? Porque ele trazia aquele estigma da escravidão, ele não sabia pensar por ele próprio. Então era preciso mudar toda a geração de judeus para que eles pudessem, então, chegar na Terra Prometida e ser a grande nação que é Israel. Então, no Brasil precisa isso aí também, precisa, né, doutor Paulo, mudar essa mentalidade. Nós temos que ser críticos e temos que participar da política, senão, não é verdade? Exatamente, nós temos que aprender, mas eu penso que o Brasil está evoluindo. Com certeza. Nós, pela primeira vez, talvez na história do Brasil, estamos vendo uma boa parte de maus políticos na cadeia, respondendo por seus erros. Outros tantos, como resultado da última eleição, estão indo botar o chinelinho e estão indo para casa. Graças a Deus por isso. Veja, se houve uma renovação consistente no Congresso, se houve uma renovação consistente no Senado, isso é fruto da consciência do povo. O povo começou, essa é a minha leitura, o povo começou a aprender a votar de forma correta. O povo começou a aprender a não ir na opinião em quem eu vou votar, Silvio, em quem eu voto. Não, o pessoal dessa vez foi olhar a escolha é tua. Informações, foi buscar, foi ler, foi se informar e votou de forma mais consciente. Eu vejo aqui nos meus 58 anos, eu já votei algumas vezes, nós estamos sim, poderíamos estar evoluindo mais rapidamente, mas existe um amadurecimento da democracia. E esse amadurecimento, ele vem de novo do povo. O povo está... meu pai dizia que a dor ensina a gemer. Era uma frase muito curta e correta. O povo está aprendendo a ser um pouco mais civilizado, aprendendo a votar, aprendendo a olhar o que é o bem comum, o bem coletivo, o que é de todos. Muito bem, doutor. Como é que faz isso? Pondo na prática, não exatamente o que é meu, mas o que é do Valdir, o que é das meninas da mesa, o que é do Silvio, para que todos nós possamos evoluir e ter um Brasil melhor para se viver e trabalhar. Agora eu acho... Só para complementar antes o que eu falei, quando eu disse, eu sou de Lajeado, e eu quis dizer o seguinte, que lá eu cresci sem vivenciar a política também. Está crescendo aí. Mas por exemplo, eu cheguei aqui, eu acho que a minha participação política eu comecei a me engajar mais, e entender um pouco mais e buscar conhecer quando eu cheguei aqui na capital, comecei a trabalhar aqui, comecei a conhecer pessoas envolvidas com isso. Porque realmente, assim, eu vejo que as pessoas ainda estão... por exemplo, aqui tinha muito movimento já estudantil, né? Nas faculdades, nos colégios, né? E lá não se via isso, onde eu estudei, onde eu... Aliás, a bela Lajeado, conheço Lajeado, maravilhosa. E até hoje não tem, Silvio, sabe? Então... mas vai começar agora, porque na verdade essa questão toda, esse movimento que houve nessa eleição, eu sempre disse, o Brasil teria 3 datas para comemorar agora. A independência do Brasil, né? Em primeiro lugar, o descobrimento do Brasil, a independência do Brasil, 1822, e agora esta eleição, porque essa eleição rompeu com uma série de paradigmas que nós íamos trazendo que eram problemas para o Brasil. Esta questão da consciência eleitoral, por exemplo, da consciência política, isso aí foi pela primeira vez eu vejo as pessoas discutindo política e até, de certa maneira, brigando, não poderia chegar tanto, mas a coisa foi tão efervescente, né, que chegou a ser isso. Mas, na verdade, eu acho que é uma semente que se tem aí, né, para que nós possamos mudar. Inclusive, na minha casa, Paulo, quando começava o horário eleitoral, a minha mãe ia lá e desligava a TV. Depois a gente liga de novo. Não, era assim, sabe? Tem que assistir, assistir e olhar e ver o que é que estão nos prometendo. O que é que está sendo prometido para os candidatos em quem nós vamos votar? O que estão nos prometendo? Para que a gente possa saber, votar consciente e depois cobrar. Aliás, eu acho que essa eleição não foi uma eleição, foi um plebiscito. É verdade. Foi um plebiscito. O ele não e o ele sim. Ele não e ele sim. A esquerda e a direita. Para onde é que nós vamos? Exatamente. Eu acho que está certo, mas é muito simplificado dizer ele não e ele sim, porque na verdade atrás de tudo isso aí, esses slogans foram criados, mas eles têm uma representatividade atrás dele, o que tem um e o que não tem outro.
Então, na verdade, nós estamos caminhando bem, né? Eu sou lá de Uruguaiana, viu? Sabe, né? Complementar, Legal. sim. Doble chapa, né? Doble chapa. É assim, ó, eu acho, primeiro que nós somos uma república muito jovem, isso nós temos que entender. Tudo que está sendo dito aqui é o seguinte, na verdade, a gente vem num processo de amadurecimento, num processo de evolução, por que não dizer, né? A república é de 1889, né? Então, é relativamente recente. Em relação a esse processo eleitoral, com certeza, né, na história do Brasil foi aquele que envolveu mais as pessoas e onde houve maior engajamento, eu acho que não se pode desconsiderar que o sistema de comunicação tem ajudado muito nesse processo. Tem ajudado a informar, tem ajudado a mobilizar, tem ajudado a enganar também, porque faz parte, né? Mas assim, ó, vamos entender, claro, os Estados Unidos na eleição passada, já as 2 eleições, né? Esse processo de comunicação, esse processo de acesso à informação ajudou a eleger os 2 últimos presidentes, tá? E não foi diferente no Brasil. E acredito que isso daqui para frente deva seguir essa sequência, tá? E acho que esse processo de engajamento das pessoas, Paulo, tem a ver justamente com o processo de amadurecimento, com o processo até de dificuldades, porque foram importantes essas dificuldades, justamente esse engajamento, parte do engajamento, né, e da mobilização da sociedade para essa eleição tem a ver com o grau de dificuldade que o brasileiro passou aí nos últimos anos. Então, faz, na minha avaliação, parte de um processo de crescimento, de amadurecimento e de evolução do país. A reclamação da Rafaela de Lajeado é porque lá é uma cidade próspera, né? Muito. Ninguém está desacomodado, não precisa fazer política pleiteando alguma coisa. Deve ser por isso, então, Rafaela. Mas nem sempre foi, né? Porque Lajeado era dependente de Estrela. Só tem o Rio Taquari lá que divide uma cidade da outra. E Lajeado se emancipou e acabou crescendo muito mais do que Estrela. Hoje, basicamente, Estrela depende de todo o comércio de Lajeado. Então, quer dizer, e lá tem é muito imigrante também, né? Uma colonização imigrante. Então, foi uma terra, uma região que cresceu assim com muita luta, muito trabalho também, né? Mas, por exemplo, assim, a questão, a prosperidade não significa dizer acomodação. Na verdade, os países desenvolvidos, eles são, do ponto de vista político, eles são bem aguerridos. Há uma grande consciência política, mesmo sendo próspero, né? É claro que não há dificuldade, né? As pessoas tendem muito mais a se unir a sindicatos e associações e a ter um poder muito grande de barganha junto aos governos. Bom, nós estamos aqui com o Sucos Petri, porque só sede pede melhor. Sucos Petri é bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Hoje o Valdir Bianchese queria suco de uva, mas as meninas têm prioridade. A Rafaela e a Roxane queriam suco de laranja, então suco de laranja nele também. Né? Sou alérgico. Ele não. Ele não, hoje ele não. Bom, o Centro de Integração Escola-Empresa aqui do Rio Grande do Sul criou um mundo de oportunidades para vocês que são jovens, para mudar a sua vida e a sua história. A história de sua vida é a sua família. Você presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidade. E olhe, hoje aqui é o seguinte, né? Quer dizer, hoje o mercado está difícil, competitivo, e quem tem oportunidade do mercado é aquele camarada que se qualifica. Eu sempre digo, doutor Rafael, eu tenho mestrado em economia, um dia desse uma faculdade me convidou para voltar a dar aula, eu digo assim, tudo bem, vou dar aula então. Mas o senhor tem PhD, o senhor não, eu só tenho mestrado, então não serve, quer dizer, nem mestrado sirvo para qualquer coisa. Então, a qualificação do profissional é fundamental para você não só iniciar uma carreira, mas ter um objetivo, uma expectativa de prosperar nesta carreira. Vamos acompanhar aí esta mensagem do Centro de Integração Escola-Empresa do Rio Grande do Sul. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história.
Aliás, um assunto que tem a ver com o tema da República, que nós estávamos discutindo aqui na bancada, é o relatório feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, ontem revelado, no qual 14 estados aqui do Rio Grande do Brasil, entre os quais o Rio Grande do Sul, estão completamente insolventes, né? O estado aqui, ele gasta, que estão os dados, 69% das receitas correntes líquidas, em quê? Em folha de pagamento. Não há como o estado ter dinheiro para os outros gastos, outros custos, outros investimentos, e inclusive o próprio grau de investimento do estado não consegue ser elevado porque não tem como o estado contrair empréstimos, sejam empréstimos entre nós aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil, e muito menos fora. Bianchese, isso tem tudo a ver com essa questão da federação, né? Quer dizer, a alegação dos prefeitos, poderia ser dos municípios e dos governadores, é que há muita centralização das receitas na União. É só esse o problema? Não, não é. De fato, não é. O que ocorre é o seguinte, inclusive foi dito, né, ontem também, os estados têm que parar de gastar. E aonde os estados estão gastando? Os estados estão gastando com folha de pagamento. Essa estrutura, esse modelo é insustentável. A sociedade não consegue mais pagar o que o Estado hoje, o Estado brasileiro, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, vem gastando. Nós temos no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje a folha dos inativos, que são os aposentados do serviço público, já supera a folha dos ativos. Então nós estamos pagando mais para quem está em casa, descansando, claro, fazendo jus, né, ao que recebe graças aos anos de trabalho que teve, do que aquelas pessoas que estão efetivamente prestando serviço, tá? Que é a função e a missão do Estado. Então, na verdade, nós temos que... E o Bolsonaro vem nessa linha já, começou ele, General Mourão, Paulo Guedes, é o seguinte, precisamos mudar essa lógica atual porque ela é insustentável. E, de fato, nós temos 3 estados hoje que estão numa situação falimentar, que é Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, não necessariamente na ordem, né? Minas Gerais. E Minas Gerais. Outros estados estão se aproximando. Tá? E o que acontece? Por que o Rio Grande do Sul está passando por isso agora e primeiro? Porque é um estado envelhecido. Das 10 cidades mais velhas do Brasil, 9 estão no Rio Grande do Sul. Então nós temos uma população mais envelhecida. Então nós estamos passando agora aquilo que outros estados começaram a passar ali para frente. Temos que resolver a questão da Previdência imediatamente. Inclusive o mercado espera que o governo Bolsonaro, como sinalizou durante a campanha, venha rapidamente a resolver a questão da Previdência. E o que dentro da Previdência? A idade mínima. Porque nós temos um modelo que foi constituído e construído quando as pessoas viviam 55, 60 anos e hoje as pessoas estão vivendo 90, 95 anos. Então, é insustentável. Então, tem que resolver primeiro essa questão e depois tem que se debruçar. Pois não. Quando eu nasci há pouco tempo atrás, a expectativa de vida em 1951 era de 46 anos para o brasileiro. 46 anos. Hoje é de 76 a 78 anos. Quer dizer, e a questão atuarial da Previdência Social não se modificou, né? Não. Então, não tem como fugir dessa questão. A Grécia enfrentou e outros países estão enfrentando essa situação. O Japão agora também, né? Exatamente. A própria China já está preocupada com isso. E a estabilidade do serviço público. Só ter um mestrado em economia, né? Porque tu nem sabia se tu ia... Claro, viver mais, claro, né? Claro, eu disse, agora tem que vou estudar segurar mais um pouco aqui, agora tem que estudar um pouco mais. Agora não dá mais, né? E outro ponto é a estabilidade do serviço público, que tem que ser revista. Eu não sei se é para todas as atividades, para todas as áreas, para todas as funções, mas vem cá, tem um motorista do Senado que é estável. Isso eu acho. Né? Então, olha, tem que mudar. Então tá certo, assim, não adianta nesse momento... Colocar dinheiro nos estados e municípios é como jogar água em cima da chapa quente. Joga. Essa questão do funcionalismo público, sabe quando é que começou? Quando se transferiu a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, sabe por quê? Porque para incentivar o cara a sair do Rio de Janeiro, daquelas praias lá, para ir lá no meio do Brasil, mato. Lá do mato. Então eles criaram uma série de benefícios que acabaram, claro, depois, como não pode ter diferença funcional entre os funcionários públicos, acabaram sendo extensivos a todos os funcionários públicos brasileiros. Começou lá por Brasília. Não, e mais, né? O salário é definido por Brasília, cujo custo
de vida é alto e que é uniforme em todo o país. Então, o mesmo funcionário que recebe, sei lá, 10 mil reais em Brasília, ele recebe 10 mil reais lá em Lajeado, que o custo de vida é quase a metade de Brasília. Lajeado é mais. Não sei, mas Lajeado é próspera. Agora, essa questão da estabilidade, ela precisa urgentemente ser revista. Não que a Previdência também não seja importante, mas porque a gente precisa, sim, ter a possibilidade, assim como na iniciativa privada, de que aquele funcionário que não está rendendo, né, que ele possa ser de uma forma mais fácil ser desligado. Mas também não só isso. Quando uma empresa ela vai mal e ela não está recebendo, né, oferindo valores suficientes para bancar os seus custos, naturalmente ela vai dispensar mesmo o funcionário que dá resultado. Por quê? Porque ele não pode gastar mais do que ele ganha. E essa lógica parece que foi completamente esquecida para o serviço público. Né? Estamos hoje pagando uma conta de decisões, como o Silvio trouxe essa informação, eu não sabia, né, que funcionou dessa maneira, mas de privilégios que foram dados que hoje não se sustentam mais, tem que ser revisto e com urgência. Direitos adquiridos. Agora tem uma situação que é assim, que é verdade, no final do ano passado, desse ano, aliás, antes das eleições, se fez um levantamento de quantos representantes lá do Congresso Nacional, quantos representavam o funcionalismo público. Então, há uma força dentro do Congresso gigantesca das corporações que trabalham justamente por manter o status quo. Porque assim, essa crise brasileira, muita gente se deu mal, muita gente perdeu o emprego, muita gente com dificuldades, muita gente teve a sua empresa tendo que fechar as portas, mas muita gente viveu muito bem. E quem viveu e ainda está vivendo bem faz parte dessa casta. Eu não sou contra o funcionário público, mas eu sou contra o modelo que está fazendo com que o Estado comece a sofrer do ponto de vista global esse tipo de dificuldade. E se isso não for resolvido, não há solução. O problema está em nós mesmos, senhores. Nós, povo. Eu volto, com a permissão de todos, nós nos esquecemos de cuidar da política. Nós permitimos que as leis foram mudando e que os conglomerados fossem surgindo e se fortalecendo. Por uma simples razão, nós começávamos a pagar esta conta, e fomos pagando e cabia no nosso bolso. Mas eu creio que é fim de um ciclo. Fim de um ciclo, porque o público não cabe mais no privado. Não há mais de onde tirar recursos para, como bem disse o Valdir, bancar este modelo que aí está. Não dá mais. É fim de um ciclo. Como nós vamos mudar este ciclo para um ciclo de desenvolvimento econômico, de novo, que possa melhor distribuir as riquezas, voltar as riquezas para onde tudo acontece, que é lá no município. As coisas acontecem no município, não em Brasília. Não adianta nós, como aqui no Estado, eu já quero dar um outro viés da crise do Rio Grande do Sul. Nós estamos insistindo em manter em 18% o nosso ICMS. Ora, essa decisão foi tomada há 4 anos atrás, como mais um benefício ao Estado para tentar salvar o Estado. Senhores, quem é o Estado? O Estado é o povo, os empresários, são as empresas que, através do seu trabalho, geram impostos. Quanto mais nós cobrarmos de quem gera impostos, menos Estado nós teremos. É necessário que se aumente a base, com menos impostos, se abaixe a carga tributária. E com uma base maior de contribuintes, nós teremos um desenvolvimento econômico de novo, atraindo empresas, atraindo investimento para que o desenvolvimento econômico... Ora, está provado que a elevação do ICMS de 17 para 18 há 4 anos, nós melhoramos ou pioramos no Rio Grande do Sul? É consenso comum que nós pioramos e muito. Então, isso significa, senhores, que aumentar imposto não é a solução. Eu volto de novo, quem é o Estado? O Estado somos nós, gente.
Se nós ajudarmos a quebrar as nossas empresas, aumentando imposto, nós vamos ruir. Volto a dizer, é uma frase emblemática, mas o público não cabe mais no bolso do privado. Simples assim. Essa questão implica na questão da reforma do Estado. Enquanto, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul se tentou fazer aí, privatizar algumas empresas estatais, até se indicou-se que poderia fazer um plebiscito com a população, mas ninguém quis. Quer dizer, a maioria pelas corporações não quiseram. Por exemplo, e outra coisa é a Constituição. Eu estou aqui de advogados consagrados. Eu não sou advogado, mas a Constituição brasileira é muito detalhista. Ela vai muita coisa que, por exemplo, tem 250 artigos, 114 disposições transitórias, 99 emendas. 250 artigos. A Constituição americana tem 7 artigos, 27 emendas só. E ela não chega no detalhe que chega a brasileira. Por exemplo, assim, ó, Valdir, nós que trabalhamos na área econômica, quando a economia cai, como é que eu vou dar ganho real para os trabalhadores? O setor público que vive só de dinheiro da iniciativa privada não pode estar recebendo o reajuste real do salário quando a economia caiu. Quando a economia teve uma deseconomia, ela deu para trás. E aí tu tem que dar porque a Constituição prevê que e tu não pode fazer só uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Então, começa por aí. Sem dúvida. Meu caro Silvio, nós vamos chegar a um ponto em que não adianta ter o direito. Não tem dinheiro para pagar o direito, senhores. Exatamente. Eu sou do conglomerado tal, da corporação tal, eu tenho direito. Exemplo, a folha da Prefeitura de Porto Alegre aumenta sem fazer nada. Fiquemos sentados onde estamos. Crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, é a frase econômica. Isso. Não precisa dar aumento, não precisa fazer nada, fica sentado. Ela aumenta 68, 70 milhões ao ano. Automaticamente sem fazer nada. De onde é que sai esse dinheiro, meus amigos? Precisa sair de algum lugar para sustentar isso. Agora o Estado tem uma coisa interessante, né? O Estado é o único organismo que ele consegue sobreviver sem prestar nenhum tipo de serviço, né? Contrapartida. A palavra melhor que serviço, né? Embora a folha no Estado do Rio Grande do Sul hoje é de 30 bilhões por ano. E ela tem crescido justamente por conta dessas situações. Aí se tem um aumento válido do ponto de vista, digamos assim, da necessidade para a segurança, que onerou em 4 bilhões ao apagar os governos Tarso Genro. Ele deu um aumento para a segurança escalonado para os próximos 4 anos, e acabou sendo pago pelo governo Sartori, e ele onerou apenas em 4 bilhões a folha no Estado. Então, é insustentável. O que o Temer está fazendo agora, né? Agora eu concordo de novo. Esse apagar das luzes é sempre complexo. Com o Eunice e tal. Esse apagar das luzes do governo. Isso é imoral. Mas aí eu concordo de novo quando o Paulo diz que está faltando a consciência e a população fiscalizar isso, porque o que é a política, gente? São medidas imediatistas, entendeu? E quando eu digo de novo que toda escolha exige um sacrifício, quando tu toma uma medida imediatista para satisfazer uma casta lá política, né? Ou para dar uma resposta para a sociedade, tem que pensar o que vem a longo prazo, né? Então, veja o exemplo que tu deste, Silvio. Naquela época precisava incentivar as pessoas a irem trabalhar em Brasília, então se fez essa previsão de que teria vários direitos e tal, e isso virou direito adquirido. Bom, então os novos concursos públicos agora, como é que vão ser? Essas pessoas têm direito adquirido, ok? Um dia elas vão se aposentar, a gente vai ter que continuar trabalhando para manter essa aposentadoria desse povo todo, e aqueles que estão entrando agora vão ter que suprir essa deficiência, né? Agora, bem lembrado quando a Roxane falou, uma empresa privada hoje, numa situação de crise, ela precisa demitir, muitas vezes, 1/3, metade dos seus funcionários. Como é que o Estado faz isso quando o Estado está em crise? Muitas vezes desaparece a empresa, né? E agora o modelo de federação, né, Silvio? Esse federalismo, me corrija se eu estiver errada, mas assim, permite que cada Estado tenha questões tributárias próprias, né? Então, a gente tem toda essa diferença também de alíquotas de impostos de um estado para outro. E aí, quando tu falaste, vamos manter os 18% de ICMS,
E aí, daqui a pouco, lá em Santa Catarina é menos, então onde é que o empresariado vai investir? Vai investir lá. Não teve uma migração, uma época, de um monte de empresas daqui para o Nordeste, por exemplo? Santa Catarina tem um imposto, tem ICMS muito menor que o Rio Grande do Sul. Não teve empresa indo para o Paraguai? Cresceu 24%. Nós, no Rio Grande do Sul, temos 18%, crescemos 8%. Senhores, qualquer nenê do pré-primário vai entender que aumentar imposto e ter imposto alto não produz desenvolvimento. Mas é uma medida imediatista para quê? Para saldar uma folha de pagamento emergencial que está precisando. Mas aí tu impacta o Valdir toda a está economia correto quando diz que o problema é a folha. Nós não trabalhamos por meritocracia, não conseguimos desligar aqueles que penduram o jaleco na cadeira. Esse é o problema. Não é mesmo? E vamos aumentando vegetativamente a folha. Agora, olha o déficit que é pago federal, por todos nós. Que o Bolsonaro já vai assumir aí com déficit. Bilhões. Pois é, e aí nas vésperas de ele assumir, o presidente atual dá 16% de aumento para o judiciário. Com toda essa... Exatamente. É legal, mas é imoral. Pessoal, aqui, ó, uma entidade séria que ajuda a sua clientela a se qualificar e tal, a ganhar mercado é o Cindy Lojas Porto Alegre, que faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Quem é associado ao Cindy Lojas tem toda uma série de serviços lá de qualidade oferecidos pelo Cindy Lojas, que tem sido, nos últimos tempos aí, e tido a aventura de ter presidentes que têm visão empresarial e visão, sobretudo, no segmento em que atuam os clientes da Cindy Lojas. E por isso Cindy Lojas é hoje digamos assim, um exemplo de marketing de uma instituição exitosa. E outra empresa importante aqui é a Cobasi. Com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas no país e agora 4 em Porto Alegre. Aliás, uma colega aqui da bancada é vista seguidamente na Cobasi, com os seus 3, 4 cães que ela tem. Quanta grana eu deixo lá, hein, Silvio? Nossa. É a que mais investe na Cobasi. Mas ainda por mais isso que a barato Cobasi filho, eu é uma acho. empresa que está recebendo muitos investimentos. Né? A gente devolve o patrocínio, né? E a cachorrada da Rafaela visita a Cobasi, mas eu acho que ela vai mais por ela mesma, né? Para ver a grande diversidade de produtos, né, que a Cobasi oferece para os pets. Eu tenho que cuidar para não voltar de lá com peixe, com periquito, com... É verdade. Né, fazer um zoológico em casa. E seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas. Né? Porque o pessoal vai lá, cada um leva o seu cachorro, e um cachorro se agrada de outro, tal, aquela história, né? Cachorrinha para cá e para lá. Então pode dar casamento, né? Já dá casamento até nesses eventos. E realmente é um ambiente muito legal na Cobasi. Eu tive lá, de vez em quando eu visito, né? Não consigo levar a minha, porque a minha é muito arteira, né? Capaz de chegar lá e fazer uma esculhambação. E é uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva esta experiência maravilhosa. Cobasi, o shopping do seu animal. Aliás, o Tony Blair foi visto lá na Cobasi essa semana. O Tony Blair é o cachorro da Simone. É do estado de Simone, sim. O cachorro da Simone, o Tony Blair, foi visto junto com a Simone. Ele levou a Simone essa semana lá. O Tony Blair levou a Simone essa semana lá na Cobasi. Viu, Simone? Um grande abraço para ti. Eu sei que tu foste vista lá com o Tony Blair, de braço com o Tony Blair. Muito arteiro o cachorro do Tony Blair, sabe? O cachorrinho pequenininho, ele estava de braço com ela. Bom, Luminari, iluminação técnica e decorativa na Quintino Bocaiúva, 877, Venceslau Escobar, 2150, telefone 3019-6877. Bom, nós estamos ainda com muito tempo aqui ainda no programa. Eu gostaria de colocar um debate aqui, um assunto que desde ontem está polarizando as atenções da mídia, da imprensa, da população, enfim, da sociedade brasileira, que é a questão dos mais médicos, né? A indicação toda do presidente Jair Bolsonaro é de que esse programa tem que ser revisto, né, da forma como está. Eu, particularmente, acho que é um bom programa esse, sem dúvida, mas só que ele é mal feito. Tá por exemplo, esse assim, assunto, né? por exemplo, assim, validar o diploma dos médicos é uma coisa normal, porque se médicos vão sair daqui para a Argentina, para o Uruguai, para o raio que o pato, como diz o Bernardoni, a Portugal, eles têm que revalidar lá o seu diploma, tem que saber se tem qualidade, cara. Tem que se exigir deles aqui também. E outra coisa é o recurso que os médicos recebem, que a maior parte vai para a ditadura de Fidel Castro, lá dos seus... Família Castro. Família Castro. Então, isso é uma coisa inaceitável. Então, eu acho que é um programa bom, válido, acho interessante, mas peca por isso, né, Rafaela, pessoal? Silvio, ontem eu fui para casa pensando nisso e depois ouvindo mais as notícias, me inteirando melhor sobre o assunto, eu fiquei pensando, não sei se o meu pensamento está certo ou não, mas será que é necessário, cabe o Bolsonaro querer se envolver no sistema, na forma de remuneração desses médicos
que é um sistema próprio do governo cubano. Será que cabe isso? Mas não é próprio do Porque governo, ele quem paga é o Brasil. Sim, mas paga para o governo cubano que repassa aos seus médicos. Vamos dizer assim, tu não acha que isso se assemelha à terceirização que nós estamos instituindo aqui no Brasil? Eu acho que é uma Quando tu contrata uma empresa terceirizada e paga a empresa terceirizada para ela pagar os funcionários que estão trabalhando para ti, não é a mesma coisa? Por que o Bolsonaro tem que se envolver com isso? Com a Eu forma acho que é uma questão do governo, uma questão de política de governo. Eu concordo com ele, eu acho que é uma escravidão o médico vir de lá ganhar mil reais, ganhar 10 mil e dar 9 mil para cubano. O médico que repassa, não é o governo que repassa, o médico é obrigado a repassar. Então isso aí, para mim, aqui, ó, isso aí fere a questão da liberdade, fere a questão do trabalho, que tu é uma advogada trabalhista, deve saber muito bem isso aí. Eu acho que é uma exploração de trabalho. Eu acho, pelo menos eu acho isso. Quantos milhões de desempregados nós temos no Brasil? 13 milhões, 13 milhões de 13 desempregados. milhões. Será que nós não temos médicos suficientes para suprir, nossos médicos, suprir a nossa necessidade? Mas a questão é que eles não querem ir. É justo mandar 80% do que o médico recebe de volta para Cuba. De 10 mil, ele manda 8 mil para Cuba e fica com 2 mil. É justo isso? Mas, Paulo, o edital, quando abre um edital para esses médicos ocuparem essas vagas, a preferência é dos brasileiros. Só que eles não querem ir. Os cubanos só vêm quando não tem brasileiro para ir, entendeu? Mas esse ponto de vista que tu colocaste, tu tens toda a razão. Acho sim que é um tipo de escravidão. Só que tem uma coisa que talvez a gente não se atente. Assim como eu gosto, como brasileira, que respeitem a minha política interna, e eu não concordo com a política de Cuba, eu acho que como nação deve ser respeitada. Aí, se o médico vier para cá, nesses termos que o Bolsonaro diz, vem para cá, revalida, ele vai virar um médico brasileiro. E assim ele vai poder dispor do seu salário da forma como ele quiser. Se eu acho certo que Cuba faz com os seus médicos, não concordo. Mas talvez não seja da nossa competência intervir nesse tipo de... Não, e outra coisa, nós já temos só 13, por isso. Mas assim, acho que nós temos que pensar no buraco que vai ficar, né? Bom ou mal, esse médico, ele estava suprindo uma deficiência que nós tínhamos no sistema de saúde. E espero, sim, independente da decisão, se está certo ou está errado o que o Bolsonaro fez, espero que ele saiba como resolver essa situação. Eu, sinceramente, eu acho que isso é tática de guerrilha, entendeu? Porque ele precisa combater tudo o que foi feito pelo PT. Então, na verdade, ele precisa combater isso também. Agora, ele quer que as famílias dos médicos venham para cá. Nós já temos 3 milhões de desempregados aqui. O que essas famílias cubanas vão vir fazer aqui? Vão trabalhar no quê? Né? Agora, como eu acho que se trata de uma questão de governo, a política de governo. O Bolsonaro não quer esse programa, ele tem todo o direito, vai ser o presidente da República. Agora, independente de qualquer coisa. Eu tenho uma opinião em relação a isso. Talvez seja muito pragmática, mas todos os países do mundo conseguem resolver suas situações de saúde internamente. Ninguém precisou importar profissionais em qualquer área, numa política claramente ideológica, como foi nesse caso, para poder resolver uma situação, seja na área da medicina, na área da engenharia, na área do direito, eventualmente até na própria área da educação. Eu acho que o que falta aqui, efetivamente, é um projeto que dê conta das necessidades que o país tem. Então, estruturar isso junto com as universidades, tanto alarde se faz quando se abre uma universidade de medicina, já tem muito médico sendo formado, isso e aquilo, então, vem cá. Tem alguma coisa errada nessa equação. Aliás, o Cremers aqui e o Sindicato dos Médicos sempre defendeu o seguinte, colocando essa questão que a Rafaela e a Roxane também enfatizaram. Os médicos querem que haja digamos assim, uma estrutura de carreira dos médicos no governo federal, para exatamente suprir isso. Por exemplo, para que dê incentivo para o médico lá para o interior. Né? O cubano vem para cá por quê? Porque para lá ele não tem mercado lá. Ele vai ganhar, os 2 mil que ele vai ganhar aqui é muito mais do que ele ganharia lá. Exatamente. Sobre esse aspecto, tudo bem. Só que como é uma política de governo, acho que o Bolsonaro tem todo o direito, eu não quero mais. Mas Silvia, o problema é que isso é o band-aid, né? O programa do Mais Médicos é o band-aid. Ninguém está trabalhando a causa. Claro. Ninguém está querendo fomentar que essa interiorização dos médicos, né? Dando estrutura para esses médicos irem para lá. Ou seja, se resolveu, se tapou o buraco, a necessidade e se deixou com curativo até agora.
agora. Esse é o problema. Então, Aí falta nós de planejamento, voltamos àquilo que o Silvio falou no início, né? Na época de Brasília se deu um monte de incentivos para as pessoas irem trabalhar lá. O que nós vamos oferecer para esses médicos? Daqui a pouco salário vitalício também, para eles irem lá para o fim do mundo trabalhar? Eu acho que não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu participei de uma experiência nos Estados Unidos, tive a oportunidade para ter uma bolsa nos Estados Unidos de estudo e participei de uma experiência que eu achei muito interessante. Como é que as comunidades lá no interior dos Estados Unidos, elas resolviam... O médico sempre é o problema, né? A questão do problema é complexo, né? É sempre uma necessidade importante em qualquer comunidade. Como é que eles faziam para formar os seus médicos lá no século passado, início do século passado? A comunidade se unia e definia, né, dentre os filhos, lá, qual seria encaminhado para um centro para estudar medicina. E quando eles voltavam para a sua cidade, para a sua região, eles aí muitas vezes construíam hospitais e montavam estruturas. Né? Claro que é um modelo americano diferente do nosso. E tem uma grande empresa mundial que nasceu disso. Tem um médico de uma família, um jovem de uma família, foi estudar medicina, voltou para uma comunidade lá em Michigan. Aí a comunidade se uniu para construir o hospital e ele tinha um irmão mais novo, e eles eram plantadores lá de cereais, trigo, aquelas coisas. Ele tinha um irmão mais novo lá que misturava o trigo e os cereais com açúcar e dava para o pessoal que estava no hospital. E aí perceberam o seguinte, que o pessoal que se alimentava daquela mistura se recuperava, se fortalecia mais rápido. Surgiu o sucrilhos. O sucrilhos Kellogg nasceu daí, família Kellogg. Tá? Então, o irmão do fundador da Kellogg foi um médico, foi desse rapaz. Foi estudar medicina, voltou, fez um hospital. Então, assim, na verdade, o que falta na minha avaliação é planejamento, é seriedade, é encarar o problema de frente. O país que tem, como mesmo eu disse, tem 13 milhões de desempregados oficiais. Precisa estar importando mão de obra em qualquer área? Me desculpa. Bom, o Barranco, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados, no bosque, ali pássaros cantando, estacionamento com manobrista. Já não tem mais a calopsita lá que cantava o hino do Grêmio, porque os colorados foram lá e mataram o coitado do bichinho. Bom, Gimo... Há controvérsias. Os colorados foram lá e mataram. Era uma beleza chegar lá comendo aproveitando o barranco, lá um shopping e tal, e a calopsita lá, até a pé, nós iremos. Era maravilhoso, mas os colorados se uniram, né? Colorado unido jamais será vencido. Terminou o primeiro tempo 0-0 em São Paulo. Grêmio em São Paulo. É 2-0 pro Grêmio. 0-0. Não, no final, cara, te acalma. Gimo Superfície, seu dia tem 24 horas, aliás, não desperdice o seu tempo. Suco Petri, estamos deliciando aqui. Só não vai fazer com o Bernardone, uma vez ele estava tomando suco, Gimo e deixou o suco aí. Ele errou, ele errou o troço e estava tomando Gimo. Quase parou no hospital, o coitado do Bernardone. Seu dia tem 24 horas, não desperdice o seu tempo. Gimo Superfícies veio para ajudar a limpeza do seu dia a dia. Em toda a sua casa, com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Eu tive essa experiência na minha casa, né? Botei o Gimo Superfície lá, ficou brilhando. A minha filha, quando eu lá dizer o que houve aqui, não, o Gimo. Vamos acompanhar essa mensagem do nosso Gimo, então. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Muito bem, Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Poxa, eu tô velho, viu, Valdir? Eu fui na inauguração da Vidrobox em 71. Não, experiente. Em 71, rapaz, fui na inauguração do Vidrobox aqui em Cachoeirinha, uma empresa maravilhosa. Aliás, naquele tempo já o dono, o proprietário da Vidrobox dizia assim, ó, Silvio, te prepara que daqui a 30 anos, isso que era daqui a 30 anos, 70, 81, 91, 2001. Ele dizia assim, a construção civil vai ter no vidro o elemento mais importante de decoração, de aperfeiçoamento e de qualidade. E aconteceu, hein? Né? Foi visionário. Por isso que o Vidrobox é hoje um exemplo, é uma empresa maravilhosa, um ícone também na área empresarial do Rio Grande do Sul. Bom, essa semana, na segunda-feira, eu até registrei aqui, eu vim apresentar o programa na segunda-feira, era o dia dos supermercados. Nós homenageamos o nosso mercado Zafari, exatamente por isso. O Zafari
que começou lá em Passo Fundo, se estendeu no Rio Grande do Sul, hoje em São Paulo. Eu sempre digo, fui a São Paulo dias atrás, e o Zafari lá em São Paulo não é apenas visitado por gaúcho, que nós quando estamos fora, né, doutora Rafaela? A senhora que é de Lajeado, e eu sou de Uruguaiana, e a doutora Roxane é da onde? Ijuí. Vem cá, alguém é de Porto Alegre aqui? Eu. Tu é de Porto Alegre? Então... Eu sou de Santa Rosa. Santa Rosa, região da produção, né? Juí pertence à Grande Santa Rosa. É? Como o Alegrete pertence à Grande Uruguaiana, né? Justamente. Aqui, um abraço aos alegretenses e meus amigos, tá? Alegrete é maravilhosa. Quando vou a Uruguaiana, eu entro em Alegrete ali porque Alegrete é imperdível, é uma cidade simpática, maravilhosa e tal. Né? Enfim, mas o que eu estava dizendo mesmo? Eu ia falar do Zafari. Os caras me tiram do sério. Bom, o supermercado Zafari, lá em São Paulo, ele é hoje um grande ponto de atração do paulista também, não é só do gaúcho. Então tinha muito gaúcho lá, mas o paulista dizendo que supermercado maravilhoso esse. Então vamos acompanhar essa mensagem do Zafari, que já está preparando a sua campanha de fim de ano, que é sempre fantástica, feita aí pelo Luiz Coronel, a sua agência, e que sempre faz com que o Zafari, cada vez mais, ele crie este vínculo com o gaúcho, ele seja realmente uma empresa muito querida por todos nós. Vamos à mensagem do supermercado Zafari. Meus amigos, aqui a bancada... Nossa, que horas são aí? Meu relógio está 8 horas em ponto, 8 horas em ponto, está certo? 8 horas em ponto, 20 horas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é o horário brasileiro de verão. Hoje é quinta-feira, programa sempre ao vivo aqui há 26 anos, está para 26 anos de atividade. Há 26 anos, e um programa que traz o debate, traz a informação e, sobretudo, traz a seriedade. O pessoal que está aqui, que debate aqui, que traz a sua opinião, não tem problema de aquela questão do politicamente correto, não. Dá a sua opinião, que é a opinião que pensa. Por isso que muitas vezes a gente tem um quebra-rabo aqui e tal, mas enfim, isso acontece. Isso acontece e é normal acontecer, né? Porque na verdade nós temos opiniões. O que não acontece, a gente sabe, eu que trabalhei em grandes redes de rádio e televisão, as grandes redes não tem essa possibilidade, porque lá os caras são muito... Veja a Globo News, né? Enfim, que o camarada tem que fazer aquilo, tem um ponto eletrônico que tem que fazer aquilo ali e tal. Eu já passei por essa fase, é muito complicado mesmo, mas aqui você tem a opinião formada, a opinião sincera das pessoas que pensam, né? Que tem muita gente aí que acha que pensa, mas não pensa. Tem trabalhador que não trabalha, gente intelectual que não pensa, enfim, essa é a realidade que nós temos. Tem gente que parece que pensa. Tem gente aquele que parece que pensa. Deixa eu dar até uma notícia, assim, hoje foi escolhido o presidente do Banco Central, né? E eu vi o nome. Neto do Roberto Campos, né? Eu que sou um admirador, economista, né? Mais ainda do Roberto Campos. Roberto Campos, professor maravilhosa, né? Foi senador, me parece. Senador, embaixador brasileiro em Paris. O Roberto Campos era o meu professor na Fundação Getúlio Vargas, até isso fui, né? Professor Roberto Campos. Ele, Mário Henrique Simons e Roberto Campos. Vários a gente tem. Já morreram? Já morreram. Eu estou aqui ainda. Economistas de ouro aí. Resistiram bravamente. Pensei que o cara ainda tinha sido... Eu sou discípulo dele. Foram na inauguração do Vitrobox também. Mas o Roberto Campos era um cara genial, porque ele tinha umas frases... assim, umas tiradas assim, muito interessantes. Ele tinha uma, deixa eu aproveitar, ele tinha uma da Petrobras, que isso eu vi ele dizer pessoalmente lá na Fundação Getúlio Vargas, eu estava fazendo um curso de mestrado lá, e ele dizia assim, negócio da Petrobras, o pessoal está falando de Petrobras, eu já falei isso aqui, disse, tem que privatizar a Petrobras, tem que subsidiar a Petrobras, e o monopólio da Petrobras, só que o negócio é o seguinte, se a Petrobras é eficiente, ela não precisa de monopólio. Se ela é ineficiente, não merece. E é bem isso, né? É o Roberto Campos. Ele tinha uma frase, eu que quando estudava estatística, né? A estatística é complexa, assim, difícil, né? E essa frase... saí da faculdade de administração quando chegou na cadeira de estatística. Então... Aí eu mudei para o direito, que não... não tinha estatística, né? Sempre estatística. A frase dele, para mim, é uma frase célebre em relação à estatística, né? Dizer o seguinte, né? A estatística é como o biquíni. Mostra tudo menos essencial. É verdade. Então ele tinha frases, assim, tiradas... Eu acho que é muito legal porque ele... socializava a economia, que muitas vezes é complexa, né? Então fazia com pequenas frases e tudo sempre engraçado e divertido, né? Então o neto dele assume a presidência do Banco Central, é originário do Banco Santander, tá?
E é um nome forte aí na economia e tem um desafio importante. E eu acho que o Bolsonaro vai conseguir tornar o Banco Central independente. Na Alemanha na Inglaterra nos Estados Unidos O Banco Central é o guardião da moeda. Ele não pode servir ao governo. Vamos emitir moeda aí porque está precisando, o governo está precisando, aí emite moeda no Banco Central, passa para o Tesouro passa para as empresas deficitárias do governo. Então isso o Delfim, aliás, o Roberto Campos sempre defendeu a independência do Banco Central. Tomara que seja no governo, que está na presidência do neto dele. Uma outra coisa, assim, rapidinho, eu sei que tu vai dar uma informação, sobre o Roberto Campos. Tem uma frase, tem um fato que se atribui ao Charles de Gaulle, que je n'ai pas un pays sérieux, que ele teria dito isso, o Brasil não é um país sério. O Roberto Campos estava nessa oportunidade lá em Paris, ele era embaixador brasileiro em Paris, e tinha um chanceler brasileiro que estava junto, ele, o Charles de Gaulle e o Roberto Campos. E esse chanceler brasileiro telefonou aqui para o Brasil para saber umas coisas que o Charles de Gaulle queria saber, E demorava a ligação, naquele tempo, imagina, antes da década de 60. E aí, até que ele conseguiu a ligação e disse, transmitiu para o Roberto Campos, e o Roberto Campos repassou para o Charles de Gaulle. Disse, o negócio é o seguinte, lá no Brasil não conseguiram essa informação. Esse país não é um país sério, disse esse chanceler. Sim. E repetiu então o Charles de Gaulle, mas não foi ele que disse essa frase. Foi esse chanceler, que era Cardoso, se não me engano, e o Charles de Gaulle apenas repetiu, mas não foi o Charles de Gaulle que disse, je n'ai pas un pays sérieux. Esse país não é um país sério, que era o Brasil. Então até isso o Roberto Campos esclareceu. Pois é. Eu fiquei sabendo isso agora. Para mim é a frase do Charles de Gaulle. Um gênio da economia, Espero que o neto siga aí os passos do avô e consiga, como tu disseste, a questão da independência do Banco Central, porque assim, nesse momento e nessa decisão do Brasil, o Banco Central é peça fundamental dentro da estrutura de governo. E aí, Paulo, o que tu acha dessa... E precisa ser independente, cada vez mais solidificar a sua independência. Nós não podemos mais, o mundo não permite mais, a sociedade não permite mais, a nossa economia não permite mais que a política se intrometa na economia. A economia precisa, o mercado precisa, eu tenho uma cabeça liberal, sou empresário, sou convicto com isso, nós precisamos deixar o mercado fazer automaticamente o seu papel. Chega de nós, eu não acredito, vamos lá, o Brasil está numa fase de transição. Nós estamos saindo de um Estado que se mete em tudo, e a expressão é essa mesmo, se mete em tudo. Nós estamos indo para um Estado, no que eu acredito, o Estado necessário. Eu não acredito no Estado mínimo, mas eu acredito no Estado que é necessário para todos nós. O que não significa dizer que o Estado mínimo possa, sendo ele o necessário, Ele pode ser atingido, mas tem que ser o necessário, não o mínimo. Exatamente. O Estado, senhores, ele não quebra como uma empresa, que fecha suas portas e encerra suas atividades. O Estado quebra de outra forma, ele deixa a fila no hospital, ele não tem policial na rua, ele tem o buraco que você mencionou, ele vai ruindo e não prestando ao povo aquilo que é de direito do povo, aquilo pelo qual o imposto foi pago e a devolução do serviço não vem. É assim que o Estado quebra. Poxa, tens uma informação aí? Notícia quente, pão quentinho, do STF, julgamento ontem com repercussão geral, analisando a constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito. O que é o artigo 305? Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal e civil que lhe possa ser atribuída. Muitas decisões aqui no Rio Grande do Sul estavam afastando a possibilidade de se criminalizar essa conduta. Ou seja, você se envolve no acidente de trânsito e foge do local do acidente. E essas pessoas acabavam não sendo condenadas por conta dessa arguição de inconstitucionalidade. Julgado, no STF ontem, 7 votos contra 4, determinada a constitucionalidade, e ainda só claro que isso, a notícia, independente de você concordar ou não concordar com o resultado, porque a justificativa da inconstitucionalidade é que ninguém é obrigado a produzir prova contra si e ficar no local do acidente, você estaria, de uma certa forma, produzindo essa prova em seu desfavor. E os ministros disseram justamente que estar ali, ele ajuda na identificação, na facilitação da situação em si, do fato em si, e que ninguém, estando ali, é obrigado a falar, ou seja, ele pode utilizar o seu direito ao silêncio. Então,
muito importante, né, saber que não há mais nenhum tipo de discussão a esse respeito, até por uma questão altruísta. Fique no local. Se você se envolveu em acidente de trânsito, fique no local. Exceto, obviamente, se você está sendo ameaçado de morte, alguma coisa assim, né, de ser linchado, aí ainda se existiria uma justificativa. Mas a necessidade hoje de se apaziguar essa questão, segurança jurídica, para que as pessoas saibam exatamente o que é proibido e o que é permitido. E eu acho que o STF faz o seu trabalho nesse momento. Valdir, fugisse alguma vez, não? Infelizmente não. Você está preocupado, é isso? Não nessas Você circunstâncias. está muito preocupado com o Valdir, ele está apavorado. Né? Mas assim, eu até gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Roxane, que é o seguinte. Eu estive recentemente, me chama a atenção no estado do Rio Grande do Sul essa multiplicação de blitz. Na terça-feira eu saí aqui do programa, peguei a Castelo Branco e tinha às 8h15, terminei o programa 8h20, blitz na saída e blitz na chegada, às 8h15 da noite. Qual é a tua opinião a respeito de Florianópolis? Olha, Florianópolis, essas blitz balada segura, elas acontecem eventualmente, acontece a 1h da manhã, às 2h da manhã, às 3h da manhã. Aqui é blitz toda hora em todos os lugares. Aí eu li, né, recentemente aí, porque as blitz agora, elas estão na mídia, né? Então, vai ver, hoje tem, né? Foi apreendida ontem uma Ferrari, um valor de R$900 mil, que estava com IPVA vencido, tá? Então, assim, começou a ser um negócio espetaculoso, tá? Qual é a tua opinião? Gostaria de ouvir a tua opinião a respeito. Por que o estado do Rio Grande do Sul é tão perfeito nessa área, do ponto de vista da ele não multiplicação é tão das perfeito, blitz? ele não é tão perfeito, Valdir. Vou tentar ser rápido, porque a gente tem pouco tempo. A fiscalização é um dos pilares para que a gente consiga mudar esse cenário horrendo que o trânsito é e a quantidade de mortes e vítimas que a gente tem hoje no país. Não só a fiscalização, mas a fiscalização é muito importante. Fiscalização, educação, né? Sinalização, engenharia de tráfego, ou seja, são vários uma legislação bem feita e sem que não cause dúvidas. E a espetacularização, como você disse, ela é importante para que o condutor saiba que se ele sair numa situação irregular, por exemplo, se ele bebeu e dirigiu, ele corre um risco seríssimo de ser parado na primeira esquina. Então, eu acho importantíssimo que as blitz não sejam escondidas, que cada vez mais elas sejam divulgadas e que o poder público diga, olha, nós estamos fiscalizando. Você não pode sair com o seu licenciamento atrasado, você não pode beber e dirigir, você não pode ultrapassar um sinal vermelho, porque alguém vai estar ali. Nós vamos lhe pegar, nós vamos lhe punir. Essa é uma das formas como que a gente consegue mudar um comportamento do cidadão, que ainda acha que, enquanto não houver a possibilidade de ele ser penalizado, ele vai correr o risco, entendeu? Ah, mas eu quero dizer por que eu faço essa pergunta. Né? Porque eu sou a favor também, mas eu sou a favor da blitz no trânsito, como eu sou a favor da blitz para pegar bandido, para pegar traficante, para pegar assaltante. Por exemplo, 2018, eu não tive nenhum acidente em 2018, mas eu tive 3 assaltos. Disso a blitz não dá conta. Mas lá não é só a EPTC que está na blitz. Está a Brigada Militar, está a Força Nacional, está a Polícia Federal. Essa é a minha crítica em relação à blitz. Mas eles já conseguiram pegar, inclusive, pessoas que estavam fugitivos, foram identificados nessas blitz. Concordo contigo, uma coisa não impede a outra, né? A gente tem que fazer as duas. É isso aí mesmo, né? Essa questão das blitz aí, ó, fazia em ônibus. Olha, o que dá de assalto a ônibus é impressionante, né? Pessoa que vai lá, o cara vai assaltar um ônibus, as pessoas estão só com o dinheirinho da passagem, pessoas pobres, né? Pessoas miseráveis. Mas até isso dá, quer dizer. Então essa é a tragédia. Eu acho que também, viu, Valdir e Roxane, uma coisa não implica em anular a outra, mas eu acho que tem que se fazer essa coisa com mais seriedade, com mais competência e com mais frequência, né? Porque só assim também. É tanta blitz que acontece até do próprio diretor da EPTC cair na blitz. Eu acho certo, né? É uma demonstração de seriedade. Agora, assim, eu conto uma história sempre. Eu tenho um amigo que tem um bar, né, na Cidade Baixa, na Lima e Silva, tá? E eles estavam fazendo blitz ali Lima e Silva com a República, e esse bar é 2 quadras da blitz. Os usuários do bar, do recinto, estavam sendo assaltados, saindo do bar, a 2 quadras. E a 2 quadras dali uma estrutura toda, estrutura gigantesca. Tá? Essa é a minha crítica. Perfeito.
Bom, Paulo, um recadinho final, 20 segundos. Uma alegria enorme estar com vocês aqui. Muito obrigado. Qualificada a mesa. Muito obrigado. Espero Venha mais vezes. rever-nos. Doutora Rafaela, Lajeado Oliveira. Quero dizer que nós temos eleição da OAB no dia 30 agora e é importante que os colegas que assistem o programa estimulem o debate entre os candidatos, que precisamos conhecer as propostas, que não é só a classe de advogados que está sendo defendida, é toda a sociedade, porque verdade. afinal nós prestamos serviço à sociedade. Quantas chapas? Não precisa dizer quantas. São 3. 3 chapas. Então, a posição, duas A oposições. situação e 2 oposições. Doutora Roxane. É aquilo que a gente falou sobre política, né? A política nem do condomínio, a política do órgão de classe, política do país. Vamos nos engajar, concordo com isso aí. Então tá, obrigado a vocês também, Valdir, Paulo, doutora Roxane, Rafael, muito obrigado pela presença de vocês aqui na bancada. Não, hoje não é domingo, não, hoje é quinta-feira, que é feriado, né, 15 de novembro. Amanhã não é segunda, amanhã é sexta-feira, tem programa aqui, claro, às 19 horas, no programa Atividade. Obrigado para você pela audiência, uma boa noite, uma bela noite para gremistas, para colorados e até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.